Oi, eficientes! Hoje a gente vai falar sobre políticas públicas. Na verdade, nós vamos fazer uma introdução à estrutura política do país, para que depois a gente entre em políticas públicas de lazer de fato. Como vocês podem ver, a gente criou um Instagram aí para Eficiência, então se vocês quiserem seguir, né, é Eficiência 20. Se vocês puderem deixar um like no seu vídeo, compartilhar, mostrar para os seus colegas, né, e esse vídeo acho que pode ser passado para qualquer pessoa, não só quem faz educação física. Fique à vontade. Se tiver dúvida, deixa nos comentários. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós moramos num país que é uma república. O que quer dizer isso, gente? A gente tem, por exemplo, locais em que existe a monarquia. Tá? A monarquia tem um rei e esse rei manda em tudo. Então, o rei manda em tudo, ele faz do jeito que ele quer, da forma que ele quer, né? E aí fica concentrado o poder na mão de uma pessoa. Numa república, no caso da nossa república, que é a República Federativa do Brasil, o poder não é centralizado na figura de um rei. O que existe? Existe um sistema presidencialista, a gente tem um presidente, mas o presidente ele não possui o poder todo na mão dele, tá? Para quê? Para que justamente não aconteça o que acontecia com o rei. Ele fazia o que ele queria, da forma como ele queria, ao bel prazer, tá? Então, a divisão dos poderes é justamente para que ninguém passe do limite, tá? Para que todo mundo fique dentro do limite e siga a Constituição, ok? Então, a gente tem 3 poderes no nosso país, tá? A gente tem o legislativo. Esse legislativo são as pessoas que elaboram as leis, ou seja, que fazem as leis. Ah, eu quero criar uma lei. Quem cria é o legislativo, tá bom? Então, o legislativo são as pessoas que criam as leis. A gente tem o poder judiciário, que é o segundo poder que a gente tem, que é aquele que aplica a lei. Ou seja, o legislativo criou a lei, o judiciário vai aplicar, vai julgar essa lei, tá bom? Se a pessoa seguiu essa lei ou não seguiu essa lei. E o terceiro e último é o que a gente chama de poder executivo, que é aquele que administra as leis, ou seja, ele tem aquelas leis e ele vai executar, administrar, né, o país. É isso que ele faz. Ele é administrador, o poder executivo é quem administra o nosso país. O legislativo elabora as nossas leis, o judiciário é quem aplica essas leis e o executivo é quem administra ou quem executa essas leis, tá bom? Então, isso, gente, eu tô falando de uma maneira muito leve, tá? Eu acho que é interessante a gente entender essa base para a gente entender todo o resto, tá ok? Bom, dando passar o slide aqui, né? Então, é um resuminho, aquilo que eu disse no outro, né? Quando você pode ver aqui, gente, é muito interessante você verificar o que está na mão desse boneco, né? Tá a caneta, porque a caneta é o símbolo da escrita, ou seja, eu que vou elaborar, eu que vou escrever as leis. A balança, que significa justiça no nosso país, que é do Poder Judiciário, né? E os papéis, que é o quê? É você executar, você administrar, colocar, criar políticas públicas, né? Que é o que a gente vai falar. Então, é isso. Bom, sendo mais específico, então, o poder legislativo, que foi o que a gente falou, né? Como vocês viram, ele elabora, enquanto o judiciário coloca as leis em prática, solucionando os conflitos, ou seja, se alguém não cumpriu a lei, ele julga, né? Ele que tem essa parte mais ligada à questão da justiça, de fato. E o Poder Executivo, ele administra, presta serviço e executa as políticas públicas. Então, quem é responsável por executar as políticas públicas é o Poder Executivo no nosso país. Então, o Executivo, o que ele faz?
O Poder Executivo, ele dirige e administra o governo e representa o país no exterior. Ou seja, o, o Poder Executivo é que vai viajar, vai falar do país lá fora, vai fazer, né, que é a figura presidencial. É quem toma as decisões sobre economia, sobre investimento, construção, conservação de escola, ou seja, ele que administra mesmo. Onde que eu vou botar o dinheiro? Aonde que eu vou colocar? O que vai ser feito? E quem que é o poder executivo? É o presidente, são os governadores, são os prefeitos. A gente vai falar sobre isso. O legislativo. O legislativo é aquele que elabora as leis, ele vota as leis em nome da população. Por quê? Porque a gente é que vota das pessoas para compor esse poder legislativo. A gente vota também em representantes do executivo, que é o caso do presidente, do governador, do prefeito, e a gente também vota no legislativo, tá ok? Que são os deputados, os senadores, vereadores. Ele vota em nome da população e ele também tem o dever de fiscalizar o poder executivo. Então, o legislativo também fica de olho no poder executivo. Vocês vão perceber que um poder está relacionado com o outro. E o judiciário, ele aplica as leis, decidindo os conflitos do cidadão entre si, dos cidadãos entre si, e entre os cidadãos e o Estado, ou seja, se ele está cumprindo o que o Estado está falando ou não. Quem exerce são os juízes das diversas instâncias e âmbitos da justiça. Então, vamos ter uma visão mais geral, ok? Vamos começar aí pelo poder executivo. Vamos seguir aqui, né? Melhor? Vou pegar o executivo que a gente falou primeiro da outra vez. Ok, então executivo. Quem é executivo? Vocês podem ver aí, ó. Tá até a figurinha da Dilma, né? Ainda. Mas o poder executivo é o presidente, hoje o Jair Bolsonaro, no nosso país. É o governador, que no nosso caso de Minas Gerais é o Zema, ok? E prefeitos, no nosso caso, é aqui em Viçosa o Ângelo, e aí vocês têm aí o Bar, em outras. Então, o executivo ele é formado por essas pessoas são eleitas, né? Esse ano, inclusive, a gente tem as eleições aí para parte do poder executivo, tá bom? E quem forma o poder legislativo? É muito importante vocês entenderem isso. São os deputados federais e senadores, que são votados por nós também, os deputados estaduais, a nível de estado, deputados federais e senadores a nível nacional, deputados estaduais a nível de estado e os vereadores a nível de município. Ou seja, eles são responsáveis por elaborar as leis e fiscalizar também o poder executivo. E por último, a gente tem o poder judiciário, que a gente tem o Supremo Tribunal Federal, que é o que todo mundo fica de olho na televisão, né? Está muito em voga agora, em termos nacional. A gente tem os tribunais estaduais e a gente tem os juízes, né, de cada vara. Eu não sei falar muito sobre o poder judiciário, eu acho que é interessante a gente pegar alguém da área para falar sobre isso. Mas, de forma geral, então, o legislativo ele é formado por deputados e senadores a nível nacional, deputado estadual a nível de estado e vereadores municipal. E o executivo é presidente. Gente, só um minutinho que meu filho quer suco. Bom, gente, fui lá e coloquei óculos também. Enfim, voltando aqui, a gente vai agora mostrar de maneira mais clara como que é formado. Olha só. Então, quando a gente pega... Um beijo também, meu filho. Espera aí, só um minutinho, gente. Olha só. Então, quando a gente pega no âmbito federal, a gente tem federal. Então, a gente está falando dessa linha aqui vermelha, olha só. Aí, dentro do âmbito federal, a gente tem, no poder executivo, o presidente. O que quer dizer? A nível nacional, nós temos o presidente e os ministros do presidente, tá? No âmbito nacional, então, a gente tem no poder legislativo os senadores e os deputados federais. É importante dizer, gente, que eles têm funções diferentes, mas juntos
eles formam o que a gente chama de Congresso Nacional. Em alguns momentos, eles se unem para fazer votações, tá bom? Então, tem o Senado, vocês estão vendo aqui que é representado por essa curva aqui de baixo, e tem os deputados federais, que é essa virada para cima. Os dois juntos formam um Congresso Nacional. E aí, em termos de judiciário a nível federal, a gente tem os tribunais superiores regionais, os juízes federais, a Justiça Federal Eleitoral, Militar, do Trabalho, enfim, tá? Essa é a lógica. A nível estadual, que aí a gente vai para essa parte rosinha aqui, ó. A nível estadual, quem compõe esse poder executivo? São os secretários de Estado e o governador. Então, o poder executivo no Estado é o governador. Executivo nacional é o presidente, no Estado é o governador e os seus secretários. O legislativo aqui, gente, é a Assembleia Estadual, que é formada pelos deputados estaduais. Então, esses caras que vão votar a nossa lei aqui de Minas Gerais, as leis ligadas a Minas Gerais. E a parte do judiciário são os tribunais de justiça estadual, tá bom? Bom, qual que é o poder executivo municipal? Que é o que eu vou grifar aqui de marrom. Ó, marronzinho. O municipal, a gente tem, ó, o prefeito e os secretários municipais. Então, o secretário de cultura, isso aí é dentro da sua cidade. Você tem o prefeito, secretário de cultura, secretário de turismo, E no poder legislativo, nós temos os vereadores, que quem vota as leis orgânicas dos nossos municípios, tá? Então, gente, quando você for pensar na estrutura de governo, você tem que pensar nesses três poderes, tá ok? Executivo, presidente, governador, prefeito e as pessoas ligadas a ele. Legislativo, federal, senadores, deputados federais, estaduais, deputado estadual e no município vereador. E no judiciário a gente tem toda a estrutura de justiça. Eu não sei explicar tanto o judiciário, tá? Que ele é mais complexo. Quem sabe a gente chama alguém aí da área de direito para vir falar da estrutura do judiciário para vocês, tá bom? Bom, e aí, gente, vocês entendendo isso, vocês entendem que o executivo, que é o presidente, os ministros, governador, secretário, prefeito, é quem executa as políticas públicas. Okay? Então, eles estão diretamente ligados a isso. Eu já falei para vocês disso, não vou nem voltar. Também não vou ficar me atentando nisso, tá? Depois, na hora que vocês verem o slide, você vê. É importante dizer, gente, que um poder, ele interfere nos outros, tá? Por exemplo, o executivo, ele propõe, ele faz as ações dele, né? Ele nomeia membros do judiciário, então vocês vão ver que tem relação um com o outro. Ó, vou colocar aqui. O executivo, por exemplo, ele nomeia membros do judiciário. O judiciário olha a constitucionalidade do que acontece no legislativo. E o legislativo, por exemplo, pode votar o impeachment de um presidente, como foi o caso da Dilma, né, que sofreu o impeachment. O executivo, ele pode vetar as leis que são feitas pelo legislativo, tá? Então, tem essa relação também. E então, esses três poderes, no final das contas, gente, eu não vou ficar... Um tenta equilibrar um outro, para que nenhum saia da nossa Constituição, para que nenhum exceda o seu poder. Então, por exemplo, o Legislativo e o Judiciário vão tentar equilibrar o Executivo, né? O Executivo e o Legislativo tem que estar de olho no Judiciário para ver se ele está fazendo a função dele. E o Judiciário tem que ficar de olho no Executivo e no Legislativo, para ver se o Executivo está cumprindo a função dele. A gente está no momento, por exemplo, que existem vários processos de impeachment na Câmara Legislativa em relação ao Bolsonaro. Mas por que não foi para frente ainda? Porque o Legislativo não levou para frente. O presidente da Câmara, que é o Rodrigo Maia, ainda não colocou esses processos para serem votados. E aí, o que pode acontecer? O Judiciário pode interferir, tá? Como vem acontecendo agora. Então, isso tudo, gente, é para vocês entenderem que essa estrutura é para que
a democracia, nem a democracia, mas que o sistema político ele aconteça, tá bom? Só um exemplo. E aí, eu entro para a parte de políticas públicas. Eu preciso diferenciar para vocês política pública de Estado e política pública de governo. Tá? Então, tem que diferenciar. Mas primeiro você tem que entender o que é Estado e o que é governo. O Estado, gente, é o Brasil, é o país, é a estrutura, são as instituições que formam esse país, é a Constituição, que é a nossa lei maior, né? A nossa Carta Magna. Então, o Estado ele tem uma estrutura mais fixa, porque ele é o país, né? Ele é essa estrutura. O governo já são as pessoas que administram esse Estado, que são os governadores, né, as pessoas ligadas a eles, os técnicos que ajudam a administrar esse Estado. Então, o governo ele é variável, porque existe eleição. Né? De 4 em 4 anos nós temos eleições. Se você for fazer uma analogia, ou se você for dar um exemplo bem brusco, o Estado é como se fosse sua casa. Ou seja, sua casa chama Brasil. Então, o Estado é o Brasil. Está ali, a casa está ali. E o governo são as pessoas que estão dentro dessa casa, que administram essa casa. E aí a forma como essas pessoas administram é que vai dizer como é que essa casa vai andar. Né? Se ela vai andar mais colorida, menos colorida, né? Se ela vai ter um telhado de um jeito. Mas quem administram eles? Por exemplo, nessa casa aqui, a mulher está trabalhando, o homem está à toa. Bem a cara da estrutura machista que a gente tem no país. Isso tem mudado, graças a Deus. Mas na hora que eu fui reparar a figura, eu falei, pronto, o homem à toa, a mulher carregando a lenha. Mas a ideia é que essas pessoas aqui são o governo. Ou seja, o governo é quem administra o Estado, tá bom? O governo são as pessoas e o Estado é a estrutura, ok? Então, quando a gente fala de política de Estado, política pública de Estado, a gente está falando de uma política que passou por inúmeros processos e que ela perpassa, ela transcende um governo a outro. Ela independe desse governo para existir. A política de governo depende de quem está lá em cima. Depende do que quem está no poder acredita. Tá? Então, essa política pública de governo depende desse governo. Tá bom? Vou te dar um exemplo. O Ciências Sem Fronteiras era uma política de governo. E ele acabou, de fato. Né? Então, não era uma política de Estado, porque ela acabou, ela dependia daquele governo que estava ali no poder. Tá? Então, as políticas de governo elas são mais frágeis no sentido que, à medida que os governos vão variando, ela pode sumir também. Essas políticas de Estado, elas são mais duradouras, né, vamos dizer assim. Tá bom? E aí, vocês entendendo isso, a gente começa a falar de política pública de lazer. E o que é política pública de fato, para a gente fechar, tá? Política pública, gente, é o Estado em ação. É o Estado colocando projetos, ações em prática, tá? Eu quero fazer um projeto de lazer para ir para todos os municípios do país. Eu vou criar lá um projeto de governo de políticas públicas para os municípios do país. PLP. É uma política pública, eu vou fazer isso. Eu quero criar vamos supor que eu quero criar uma captação de atleta nacional. Eu quero fazer uma estrutura de captação de atleta nacional. Na verdade, eu quero reconhecer os atletas na escola, eu quero achar esses atletas na escola. Aí eu vou criar projeto de atleta na escola. Projeto atleta na escola. Pronto. Aí eu vou lá, coloco essa. Então, todas as escolas vão ter esse projeto. Eu pago, mando verba, já digo como que essa política vai ser estruturada. É isso. Na verdade, gente, políticas públicas nada mais são do que você colocar em prática aquilo que você prometeu na sua campanha. Né? Você colocar em prática as ações que você falou que ia fazer na sua campanha. Tá bom? Um abraço.
Ah, gente, só um minuto. É muito legal. Eu achei isso, para fazer essa aula, eu achei esse canal, e esse canal é muito bom. Chama História Online. Ele fala de estrutura política, ele fala de história. Eu acho que vale a pena seguir, vale a pena se inscrever nesse canal, tá bom? Chama História Online. São vídeos super curtos, 2, 3 minutos, facinho. E eu acho que realmente vale a pena, tá? Dúvidas, vocês mandam aí, vocês que têm meu WhatsApp, mandam no WhatsApp. Quem não tiver, Eficiência 20, que é o nosso Instagram que a gente criou, ou vai lá no canal, né, e deixa nos comentários. E se puder, gente, deixa o like, curte e compartilha nosso vídeo, tá bom? Um abraço. Tchau.